Senhor, no relato do apóstolo João, o Evangelho segundo João, o capítulo 11, do verso 17 ao verso 27. Nós trataremos o tema da série de mensagens, hoje é a quinta noite, quinto domingo. Eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 17 ao 27. E antes, meus irmãos, de ler esse texto, eu gostaria de fazer umas considerações sobre o quão importante é nós podemos tratar desses temas, tratar da palavra de Deus de forma ordinária, de forma contínua. E eu queria trazer o exemplo. Nós estamos aqui fazendo uma série de 7 mensagens e o desejo do nosso coração é que isso continue. Tenhamos temas e tenhamos exposições bíblicas. Os seminaristas, os pastores, aqueles que estudam a homilética sabem muito bem da questão da pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? É aquela pregação que você pega o texto, fala em cima do texto e termina em base no texto. Parece simples, meus irmãos, mas era muito comum antigamente. Isso aqui não é uma crítica, é apenas um tempo que isso aconteceu, e é bíblico, a pregação continua bíblica do mesmo jeito. Se pregava muito tematicamente, ou seja, a pessoa trazia um tema e a partir desse tema ela procurava textos bíblicos para ter base daquele tema. A intenção é que nós continuemos nessa caminhada de expor a palavra de Deus, porque dela nós aprenderemos mais e mais. Eu me lembro de um pastor chamado Martin Lloyd Jones, não sei quais os irmãos conhecem aqui. Ele foi um pastor de origem galesa, ele é do país de Gales. E antes de ser pastor e pregador do Evangelho, ele era médico, e quanto médico, ele trabalhou como médico assistente da rainha da Inglaterra, e ele deixou a medicina para pregar a palavra de Deus numa igreja que é chamada de Capela de Westminster, em Londres, na Inglaterra. Ele pregou durante 30 anos a palavra de Deus, e ele tinha o costume de pregar versículo a versículo. Sexta-feira à noite ele pregava em Efésios, e domingo ele pregava no Evangelho. Dizem que só o Efésios durou 10 anos. Aí você me diz assim, olha, é bem cansativo. E é verdade. Você olhando inicialmente é cansativo. Ele pregava versículo por versículo, 50 minutos a 1 hora de mensagem. Mas, para surpresa de muitos, na década de 60, 70, onde já havia um grande esfriamento espiritual na Inglaterra, aquela capela que tinha por membro média de 100 a 200 pessoas, começou a dar 1.500 a 2.000 pessoas. 1.500 pela manhã e 2.000 pela noite, no dia de domingo. Então, eu sei que pode parecer cansativo, mas é bom nós trazermos a palavra de Deus. Um pastor chamado Mark Dever, norte-americano, ele diz que existem 9 passos para uma igreja saudável. Ele já está tratando da igreja enquanto corpo de Cristo. E o primeiro passo é pregação expositiva, porque a pregação expositiva corrige, orienta, exorta. Se você pregar um texto bíblico, isso está em Mateus 18, você chega em Mateus 19 e fala sobre divórcio, você não está jogando indireta para ninguém, você está pegando um texto bíblico, que é o dia de pregar sobre Mateus 19 e falar sobre divórcio. Então é muito saudável que nós continuemos nessa caminhada, nessa jornada, tratando da palavra de Deus, expondo a palavra de Deus. Meus irmãos, com a Bíblia aberta ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus. Eu peço só que a Lorena, por favor, acompanhe os versículos inicialmente, e depois eu continuarei daqui no projetor. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Repare nessa data, neste tempo, 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém, meus irmãos? Podei vos assentar. Como já foi falado nesta noite, o tema trata sobre a ressurreição e a vida. E ao falar desse tema, é crucial, é importante nós entendermos uma realidade a todos nós: a morte. A morte não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe etnia. O máximo que nós conseguimos fazer durante esta vida é procurar prolongar a morte. Mas ela é uma realidade para todos nós, indistintamente. Não há uma pessoa sequer que não passará pela morte. E ao estudar esse texto, o texto fala sobre Lázaro, a morte de Lázaro, e posteriormente fala da ressurreição de Lázaro, através do poder do Senhor Jesus. Eu, pesquisando sobre o assunto, eu vi um tema chamado EQM, uma sigla chamada EQM, experiência de quase morte. O que seria isso? Pessoas que tiveram paradas cardiorrespiratórias, pessoas que tiveram parada ou derrame cerebral, ou o seu cérebro parou de funcionar, em outras palavras, pessoas que foram declaradas mortas durante algum tempo, e posteriormente voltaram a viver, umas até sem sequelas, sem nenhum tipo de problema, resultado dessa morte. E a maioria, se não todas as pessoas, relatam uma experiência de estar num paraíso, de ver um lugar bonito, ver flores e ver talvez anjos. São milhares e milhares de relatos sobre a experiência de quase morte. É óbvio, meus irmãos, é claro que os cientistas nunca irão atribuir que essa experiência é espiritual. Essa experiência tem a ver com uma realidade eterna, uma vida após a morte. Não, os cientistas nunca aceitarão isso. Eles dirão que é o cérebro que ainda está com algum funcionamento, algum tipo de mecanismo, mas nunca declararão que é uma experiência de quase morte que tem a ver com uma realidade espiritual. Outro ponto interessante, ao falar da ressurreição de Lázaro, é entender que, como diz Hebreus no capítulo 13, no verso 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. E ao longo da história, Deus, pela sua soberania, pela sua santa vontade, promove avivamentos, mover de Deus de uma forma especial, que não é obra da mão humana, não é talvez esforço humano, apesar de ser vontade humana que haja um avivamento num determinado lugar, mas Deus resolve, pela sua soberania, pelo seu poder, promover um avivamento. E quando eu falo a palavra avivamento, meus irmãos, está ligado principalmente à questão de diversas ou milhares de conversões de forma repentina, num lugar específico, num curto período de tempo. Um desses lugares, ao estudar a história da igreja, é a África do Sul, em torno da década de 50, década de 60. Um pastor de origem luterana, chamado Erlo Stegen, começa a fazer um trabalho missionário entre os Zulus, uma espécie de tribo da África do Sul, um povo mais isolado da África do Sul. E este povo é considerado animista, ou seja, um povo que faz culto aos espíritos, é um povo que permeia diversas religiões. Nesse tipo de povo, diversas culturas, formas de organizar a sua religião, e esse pastor insistentemente está lá, pregando o Evangelho, levando a mensagem do Evangelho, porém, ao longo de 2 anos, ele não obtém nenhum resultado satisfatório. Poucas pessoas, uma igreja bem pequena, uma comunidade bem pequena, e além disso, ele passa, que é o mais interessante dessa história, ele passa por vergonha, porque ao ser procurado e ser levado a um local que havia uma mulher toda acorrentada,
e visivelmente possessa por espíritos. Ele e outros pastores começam a orar e orar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias e nada acontece. Ele, após esse momento de vergonha, ele decide que não ficará mais naquele lugar e resolverá voltar para a Alemanha, viver uma outra vida, esquecer o ministério pastoral, porque ele se sente frustrado por conta dessa situação. Mas Deus fala ao seu coração e diz: olha, estude sobre a carta, ou melhor, o livro de Atos dos Apóstolos, estude, e leia e ore em cima disso, e a igreja então começa a estudar esse texto bíblico, e chega num momento, na sua congregação, uma determinada irmã, ao acabar de fazer a leitura e todo o processo de ensino, esta irmã diz: Senhor, por que o Senhor não faz da mesma forma que fez em Atos 2? Por que o Senhor não faz o que está escrito na sua palavra? E o Espírito Santo desce naquele lugar, pessoas começam a se converter, pessoas são salvas e convertidas, pessoas da tribo que moram distante daquele lugar, vêm atrás de Jesus, sem que haja qualquer pregação, ou até insistência para que essa pessoa se converta a Jesus. Isto é avivamento, meus irmãos. Isto é uma obra maravilhosa do Espírito Santo. E aquela igreja começa a crescer e a se desenvolver, chegando a ter mais de 1.500 pessoas debaixo de uma tenda. E aquela mulher que foi citada, que estava presa, acorrentada, ela é liberta, sem que haja nenhum tipo de oração específica. E o povo começa a orar, começa a interceder e começa a viver os milagres de Deus. Uma experiência que ocorre lá, que também é interessante e abençoada e nos edifica a nossa fé, tem a ver com uma mulher chamada Lídia, neste mesmo lugar. Lídia era uma serva do Senhor, estava em comunhão com a igreja, vivia todo o processo da igreja, trabalhava na igreja, mas começou a cometer uma doença no fígado, uma espécie de hepatite, e começou a se sentir mal, e foi levada ao hospital, e lá, procurando saber qual era a causa dessa doença, os médicos não chegam a uma conclusão, e em determinado momento essa mulher é declarada morta, ela falece. Então, neste momento, os irmãos da igreja começam a orar, e os médicos sempre avaliando e já deixando bem claro que essa mulher está morta do ponto de vista da medicina, da ciência, Deus decide levantar aquela mulher, ressuscitar aquela mulher. Então, perceba que esse milagre da ressurreição que ocorre com Lázaro, ocorreu com aquela mulher e pode acontecer nos dias de hoje. Glórias a Deus por isso, que Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus está vivo, Ele é poderoso. E esse foi apenas um dos diversos milagres que aconteceram naquela região. Existe um livro que é traduzido por o reverendo Augusto Nicodemos, que é pastor presbiteriano, que fez um curso, um doutorado lá na região da África, e ele viu com os próprios olhos o que estava acontecendo naquele lugar. Ele é uma testemunha viva do que acontece lá. Então Deus trabalhou na vida daquele homem e pode trabalhar na vida de você e de você da mesma forma. Depende somente de nos colocarmos na posição e obedecermos à voz de Deus, e Ele fará conforme a tua santa vontade. E essa ressurreição fala sobre Lázaro. O livro de João, nós estamos estudando aqui os sinais de Jesus, os sinais que João atesta que Jesus é Deus. É muito importante, porque ele chega nessa quinta mensagem, e ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Jesus já mostrou diversos sinais e maravilhas, não apenas tratando de curas miraculosas, milagres, mas essas curas eram tratadas e eram mostradas como milagres que diziam: Jesus, este homem que está na Galileia, é o Filho de Deus e é Deus. É para atestar isso. Então, nós lemos o Evangelho de João, entendemos que é o livro dos sinais, e eu sou a ressurreição e a vida. Vamos tratar o primeiro ponto desta noite sobre a morte de Lázaro, versículos 17 e 18. Quando Jesus chegou, encontrou o Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora,
Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Eu vou até manter neste texto, e você, por favor, acompanhe na sua Bíblia, que aqui nós temos duas informações muito importantes que fazem toda a diferença nesta mensagem. A primeira é que Lázaro havia sepultado, ou tinha sido sepultado, há pelo menos 4 dias. Pelo menos 4 dias. Existe um comentarista, Brodman, comentário bíblico, que ele diz que na crença popular judaica, o espírito humano pairava próximo ao corpo durante 3 dias, partindo a seguir quando a cor do cadáver começava a mudar. E que isso significa para nós? Que se na crença judaica, nos judeus da sua época, eles entendiam que a pessoa estava de fato declarada morta, o seu espírito já não estava mais próximo ao corpo, a partir do 3º dia, ou até o 4º dia, ou melhor, até o 3º dia haveria a possibilidade de ressurreição, porque o espírito estaria próximo àquela pessoa, ou àquele cadáver. A partir do 4º dia, não. 4º dia, a pessoa provavelmente mudava a característica do seu rosto, e não havia mais condição de haver milagre naquele lugar. É interessante que se você, quando chegar na sua casa, ler todo o texto de João 11, você perceberá que Jesus meio que posterga, deixa um tempo, passa um tempo, propositalmente. Jesus não vai imediatamente ao encontro de Lázaro. Isso, depois nós veremos em Marta, que soa até como algo negativo. Por exemplo, quando um ente querido, um amigo falece, e nós chegamos ou já no seu sepultamento, ou já no enterro, ou chegamos bem atrasado, as pessoas, dependendo da situação, podem ficar até chateadas com nós, porque tínhamos até condição de chegar mais cedo e não chegamos. Pode parecer desleixo da nossa parte, que nós não fizemos de tudo para estar naquele velório, naquele funeral, e Jesus chega 4 dias depois do morto ter sido enterrado, sepultado. Mas há um propósito nisso, meus irmãos. Quando Jesus faz isso, e ele é questionado por Tomé e pelos discípulos, ele faz porque há um propósito. Jesus quer mostrar para os judeus, e mostra também para nós, que ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o poder de dar vida e de tirar vida. Ele tem poder, como diz, foi dado todo o poder nos céus e debaixo dos céus, para fazer o que ele bem quiser. Ele é superior à natureza humana, ele é superior a todo tipo de doença, ele é superior ao que o homem diz que já não há mais jeito, ele é superior. Jesus então vai ao encontro de Lázaro com este propósito: ressuscitar Lázaro. Desde o momento que ele sai da sua região, do seu local e vai até a Betânia, ele só tem esse propósito. Foi proposital, meus irmãos, que ele fizesse este movimento de deixar Lázaro morto naquele tempo. Haviam muitos judeus, vocês já leram comigo, muitos judeus, entre eles judeus que eram de Jerusalém, porque Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Vocês sabem muito bem que 3 quilômetros talvez seja um pouco mais do centro aqui da cidade, ou um pouquinho depois. É uma distância muito curta. E há já um movimento em Jerusalém, no Sinédrio, para prender Jesus e matar Jesus. Já há este movimento. Você pode confirmar isto através de João, no mesmo texto, no capítulo 11, no verso 16, quando Tomé diz: vamos também nós para morrer com o Mestre. Se ele está dizendo que ele vai até Betânia, já de uma forma até irônica, morrer com o Mestre, ele já imagina: olha, chegaremos em Betânia, seremos capturados e seremos levados a Jerusalém para o Sinédrio. Então havia muitos judeus que estavam ali observando também a chegada de Jesus, judeus que queriam já fazer uma inquisição a Jesus e já condená-lo e levá-lo ao Sinédrio. Então, quando Tomé toma esta atitude, ele já está meio que ironicamente, já, como diria na nossa linguagem popular, entregando os pontos, dizendo assim: olha, nós vamos a Betânia e nós vamos morrer, vamos ser entregues, presos. Então, quando Jesus vai a Betânia, ele está próximo lá e ele corre este risco do nosso ponto de vista, mas já sabendo que havia um propósito
naquele lugar. Jesus vai intencionalmente no tempo certo, e aqui cabe para nós uma lição. Às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas e esquecemos de colocar aquele problema nas mãos de Deus. Achamos que o nosso tempo é o tempo correto. Achamos que a nossa forma de resolver aquele problema é o correto. Mas esquecemos de consultar a Deus, consultar a Jesus, consultar a sua palavra e entender que o nosso momento nem sempre, ou na maioria das vezes, é o momento de Deus. Então Jesus estava lá cercado dos seus discípulos sempre ansiosos, sempre querendo colocar os carros na frente dos bois, querendo sempre adiantar algo que não era necessário. Mas Jesus, sempre seguindo a vontade do Pai, fez tudo no seu tempo certo. O item 2 dessa mensagem diz que Jesus chega ao local, a Betânia, versículo 19 e 20. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Muitos judeus estavam lá, e o medo de Tomé é confirmado. Quando Tomé, Jesus e os seus discípulos chegam a Betânia, percebem uma quantidade muito grande. O luto do povo judeu não era um luto pequeno, era um luto de cerca de 7 a 10 dias, e havia muito respeito para aquela pessoa que havia falecido. Havia muita consideração ao luto dos entes queridos, das pessoas que morriam ou que estavam próximos àquele falecido. Então, não era uma coisa rápida, do ponto de vista do tempo, como nós temos hoje. Às vezes uma pessoa está aqui, falece, e a pessoa fica de luto 1 ou 2 dias, ou talvez não é visitada, não. Lá havia todo um cerimonial, toda uma rotina para se cumprir, para cumprir aquele luto daquela pessoa que faleceu. Então o medo de Tomé é confirmado. Tomé, eu imagino ele chegando no local e vendo diversos judeus, e os judeus do Sinédrio tinham uma roupa, uma vestimenta diferenciada, e ele devia estar encarando para aqueles homens, entendendo assim: olha, agora acabou para a gente, agora não tem mais jeito, agora nós seremos presos e levados ao Sinédrio. O medo de Tomé, então, neste texto é confirmado. Mas também nesse versículo nós encontramos duas posturas. A mesma frase que é dita por Marta, também é dita por Maria. A mesma frase. Se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro talvez não teria falecido. Estou usando as minhas palavras para dizer. Talvez, se o Senhor tivesse chegado no momento que ele estivesse ainda vivo, ele não teria morrido, só teria trazido a cura. Marta e Maria já haviam convivido com Jesus. Lázaro era considerado um amigo próximo a Jesus. Então, elas ficaram nessa expectativa e nesse diálogo. Enquanto que Marta fala esta frase, e você nota que é uma frase irônica, é uma frase até de deboche talvez, Maria vem aos pés de Jesus, se ajoelha e diz a mesma frase. Então, uma determinada situação, um determinado momento, um determinado problema, nós podemos chegar e falar a mesma frase, mas com posturas diferentes. Nós podemos dizer que nós dependemos de Jesus, que precisamos de Jesus, que a nossa vida está pautada em Jesus, da boca para fora, porque nós não temos a atitude correta. Ou podemos ter atitude de respeito, atitude de arrependimento, atitude de contrição e dizer: nós precisamos de Jesus. Vocês percebem a diferença da mesma frase? Infelizmente, na nossa sociedade, muitas pessoas dizem: olha, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, mas não muda a sua vida, não muda de atitude, não toma uma posição em relação a Deus, não toma um compromisso com Deus e vive a sua vida do mesmo jeito. Então não adianta nada, às vezes, nós ficarmos falando, expressando que precisa de Jesus, se nós não tomamos nenhuma atitude. Marta falou com ironia e não fez nada, e desprezou a pessoa de Jesus talvez. Maria não, foi aos pés de Jesus, com o coração triste, dizendo: olha, se o Senhor não estivesse aqui mais cedo,
Mesmo que houvesse a dúvida do poder de Jesus nas duas mulheres, mas uma entregou o seu coração a Jesus e disse: olha, independente da situação, independente da morte do meu irmão Lázaro, eu entrego a minha vida ao Senhor e continuo confiando no Senhor. Mesmo que o Senhor não estivesse aqui, eu estou servindo ao Senhor e continuarei servindo ao Senhor da mesma forma. O item 3 fala sobre o diálogo de Jesus com Marta, e é um diálogo, uma conversa muito interessante. No verso 21 diz assim: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Uma certa fé, uma certa confiança em Jesus. Aí no verso 23, Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Interessante que no verso anterior ela diz: olha, tudo que o Senhor pedir ao Pai será feito. E Jesus diz: então ele vai ressuscitar hoje, agora, ele vai ressurgir. Ao que Marta responde: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declara, e há um diálogo de Marta com Jesus, e Marta critica a Jesus. Primeiro, como eu já disse antes, poderia ter chegado antes, você poderia ter chegado mais cedo, você poderia ter recebido esta mensagem vindo imediatamente, pois meu irmão ainda estava vivo quando o Senhor recebeu esta mensagem. Meu irmão estava em condições de ser curado quando o Senhor recebeu a informação da sua doença, da sua dor. Foi um pouco irônica, debochada. Marta, muito presa aos costumes da sua época, muito presa à realidade dura da vida, talvez muito pessimista: não tem mais jeito, acabou. E você talvez nessa noite esteja dessa mesma forma, pessimista, não crendo mais em Deus, no seu poder, na sua capacidade de transformar a sua vida. Pela manhã foi falado alguns exemplos de pessoas que viviam no lamaçal do pecado, viviam distante de Deus, viviam na vida de pecado, onde até a irmã Zeni citou que pessoas que a sociedade ou até os cristãos dizem: olha, essa pessoa não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito. A própria Marta, você verá neste texto que ela será convertida de fato. Ela não era convertida, ela era uma quase crente, como diz até aqui, era quase crente. Ela cria, mas com desconfiança. Ela não tinha entregado o seu coração de fato a Jesus, entregado o controle da sua vida a Jesus. Você percebe que Maria, por exemplo, fala a mesma frase aos pés de Jesus. Maria já tem uma outra postura, o verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela se lança aos pés de Jesus, continua confiando em Jesus, mesmo na circunstância ruim. E é um outro problema nosso, de quando acontece algo de ruim nas nossas vidas, nós perdemos completamente a confiança em Deus. Entendemos que Deus está distante, que Deus não está mais ao nosso lado, que Deus não nos ama mais, não agora, depois disso, e perdemos a nossa fé. Isso acontece, não deveria acontecer, mas acontece. Marta tem uma fé limitada pelas circunstâncias. Marta é uma quase crente, é aquela pessoa que vai à igreja, é aquela pessoa que vive em comunhão com os irmãos, mas no seu coração, de fato, ela ainda não tem a convicção de que Jesus pode fazer milagres na sua vida. É aquela pessoa que não entende o que Jesus é capaz de fazer pela sua vida. Vive às vezes até uma vida medíocre, mediana, porque não entende a mensagem do Evangelho, o poder de Jesus, o poder de Deus na vida dela. Então Jesus confronta a fé de Marta, dessa quase crente, que eu diria, dessa quase convertida, quase serva do Senhor. E no versículo 25 ele diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus confronta Marta em seu coração. Eu sou a ressurreição
e a vida. Nós estamos há 5 mensagens, a 5ª mensagem hoje, dizendo que Jesus é o eu sou, o mesmo eu sou do Antigo Testamento, onde quando Deus chega, Yahvé chega a Moisés e diz: eu sou o que sou, eu sou o que serei. A expressão Yahvé é a mesma expressão que é usada aqui, ego eimi, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É lógico, nós passaremos pela morte, morte física, mas viveremos eternamente com o Pai, espiritualmente falando. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Você crê, Marta? Você nessa noite crê nisto? Que Jesus é a ressurreição e a vida, que Ele tem o poder de ressuscitar os mortos espirituais, pessoas que estavam longe de Deus, pessoas que estavam afastadas de Deus, e agora mortos, Jesus traz a vida novamente, e elas agora têm o Espírito Santo, uma nova vida em Cristo, e são transformadas pelo poder do Evangelho. Você crê nisto? Marta responde: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu creio que naquele momento, quando Marta é confrontada de verdade, quando Jesus olha nos olhos dela e diz: você crê nisto? Realmente há uma conversão, há uma mudança, uma transformação na vida de Marta. Interessante que a frase que Marta utiliza é a mesma frase, é uma frase muito próxima ao que o apóstolo Pedro diz quando é interrogado ou interroga os seus discípulos sobre quem ele é. Mateus, capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus queria saber o que Marta cria. Marta diz: sim, eu creio na ressurreição no último dia. Ela cria numa fé judaica, numa esperança judaica, e nós também cremos nessa esperança, que haverá a ressurreição dos mortos. Ela diz que crê em algo futuro, mas não crê naquilo que está de frente a ela, lado a lado a ela, olhando para ela, dizendo: olha, eu sou a ressurreição e a vida. E a aplicação que eu posso dizer desse texto é: creia em Jesus da forma correta hoje. Saia daqui crendo que Jesus é todo poderoso e que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia diz que só há um mediador, Timóteo no capítulo 2, verso 5, Jesus Cristo. Não há outro mediador. Não há outra forma de você chegar ao Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro jeito. Não há o que nós chamamos de jeitinho brasileiro. Não há valor financeiro que você faça, você contribua para que você chegue ao céu. Não há. É só através de Jesus Cristo. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Como diz a palavra dele, que nós estávamos mortos em pecados e delitos. Então, nessa noite, se você não crê em Jesus, ou se você crê em Jesus de uma forma distorcida, creia nele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aqui eu quero apresentar 3 visões sobre a morte. O texto fala de morte e ressurreição. A primeira visão da morte é a visão dos ateus, aqueles que não acreditam na vida após a morte, é que a morte física, é o fim de tudo. E aí tem um argumento muito interessante de um matemático, um físico, um filósofo e cristão do século XVII chamado Blaise Pascal. Ele contribuiu muito para a matemática, inclusive com cálculos de probabilidade estatística. E ele diz assim, a seguinte frase: se você acredita em Deus e morre e Deus não existe, você não perdeu nada. Se você acredita em Deus, você e Ele, Deus, existe, você ganha a eternidade. Mas, se você não acredita em Deus, você morre e Deus existe, você será condenado
eternamente. Então este homem lança um desafio da estatística e ele põe em dúvida os ateus da sua época, aqueles descrentes da sua época, sobre a existência ou não de Deus. Ele cria piedosamente em Jesus como o único e suficiente Salvador. Existe a segunda possibilidade: após a morte teremos uma segunda chance. E muitas religiões e muitos pensamentos religiosos dão essa segunda possibilidade para você. Olha, existe sim vida após a morte, mas você não reconhecendo ou não recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida ou em vida, você terá uma segunda chance. Fique tranquilo, viva do jeito que você quiser viver, viva segundo o seu coração mandar, que após a morte nós teremos uma segunda chance. Mas a palavra de Deus, espada de dois gumes, é incisiva, não deixa dúvida. E em Hebreus 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nos resta apenas a terceira opção. Você tem 3 opções sobre a morte, mas eu quero que você saia dessa noite crendo na terceira opção. Após a morte temos o juízo de Deus. Hebreus 9, do verso 28, o verso seguinte: assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Interessante que em muitos textos bíblicos não se fala pecado da humanidade toda, pecado de muitos, não de todos. Ou seja, essa doutrina do universalismo, que todos serão salvos, independente de crerem ou não em Jesus, aqui não se aplica. Aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram depositando a sua vida no Senhor Jesus. Jesus trará e aparecerá não para tirar pecados, mas para trazer a salvação, a ressurreição para aqueles que dormem no Senhor. Então só há essa terceira opção: você em vida recebe a Jesus como Senhor e suficiente Salvador, como único e suficiente Salvador, e você tem a vida eterna, ou você não o reconhece e tem morte eterna. O mesmo autor, Pascal, também disse uma frase muito interessante: não há nada de bom nesta vida, salvo a esperança de uma outra vida. Vou repetir: não há nada de bom nesta vida, salvo a esperança de uma outra vida. Nós vivemos, nós caminhamos, nós fazemos planos, projetos, mas nós não sabemos sobre o nosso amanhã, não sabemos. Colocamos esperança às vezes em algo desnecessário, até inútil. Depois até passamos uma fase da vida e vemos, olha, depositamos esperança naquilo e não fez diferença nenhuma em nossas vidas. Mas a esperança que nós devemos depositar é em Jesus, é crer que há uma vida em Jesus após esta morte, ter a esperança da eternidade. Essa sim é uma boa esperança para você sair nesta noite. E fica esta pergunta: onde está depositada a sua esperança? É em Jesus? São nos seus bens materiais? São na sua família, que é muito importante, mas ela também passará, a família, todos perecerão, todos morrerão? Ou você coloca a sua vida, a sua esperança, a sua fé na pessoa de Jesus? Eu quero orar por você nesta noite e quero que a igreja toda fique de pé. Eu vou fazer um apelo para você que ainda não recebeu a Jesus como o único e suficiente Salvador.